E nesta segunda-feira se completou um ano desde o início dos intensos conflitos que começaram com o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023. O conflito entre Israel e Hamas se expandiu nas últimas semanas para países como o Líbano, de onde o Hezbollah, aliado ao Hamas, também envia foguetes contra o território israelense. A repórter Érica Abreu, que estava em Israel no começo desse conflito, há um ano, traz um resumo sobre esses últimos 365 dias de guerra e muitos crimes contra a humanidade. 12 meses se passaram desde o maior ataque contra o Estado de Israel desde a sua fundação. Manifestações tomaram conta de todo o território israelense para marcar a data. A população ainda clama pelos quase 100 reféns que permanecem em cativeiro pelo Hamas há um ano e pressiona o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por não trazer de volta os reféns. O premier também perde cada vez mais a popularidade por ter se aliado à ala mais extrema do governo e manter as ações militares que afetam milhares de civis em Gaza. A guerra entre Israel e Hamas, que se iniciou em outubro do ano passado, o ataque sem precedentes do Hamas, resultou em mais de 1.200 mortes, além de 251 pessoas sequestradas. Até agora, apenas 105 foram libertadas e outras 35 perderam a vida em cativeiro. Enquanto isso, a escalada do conflito continua e as negociações para uma trégua em Gaza seguem bloqueadas. Em Israel, cerimônias foram feitas em homenagens às vítimas, no local onde ocorreu o massacre no Festival Nova, o mais violento coordenado pelo Hamas no ano passado. Centenas de pessoas, familiares, amigos e sobreviventes lamentaram a perda de seus entes queridos. A apenas 5 quilômetros dali, em Gaza, os bombardeios continuavam. O conflito também teve impacto no Líbano, de onde o Hezbollah intensificou os ataques contra Israel em apoio aos palestinos. Israel precisou retirar moradores do norte do país e a intensa resposta contra o Hezbollah levou a uma migração em massa de libaneses. O cenário no Líbano, que já carrega um histórico de guerras e instabilidade, agora é de devastação. O país se tornou um novo foco de conflito. Conversei com Aziril Gandesman, um judeu brasileiro residente no sul de Israel, que conheci no ano passado enquanto cobria os conflitos na região. Ele nos contou como a vida de sua família mudou ao longo deste ano de guerra. O ataque ainda está vivo dentro do Estado de Israel e dentro do povo. Está se tentando quem pode levar a vida mais ou menos normal, apesar de nada estar normal, mas como nós, judeus, pensamos no futuro. E apesar de todas as perseguições que os judeus sofreram durante toda a sua existência, sempre se pensa no futuro, se pensa na paz, que é a coisa mais almejada pelo povo judeu. A resposta militar de Israel após os ataques coordenados pelo Hamas resultou em bombardeios intensos e agravou a crise humanitária em Gaza. A devastação é total, mais de 40 mil mortos, a maioria civis, e 60% das edificações destruídas por ataques israelenses. A vida palestina está em ruínas e o futuro da próxima geração é incerto. Em uma entrevista com o palestino Abu Bark, jornalista que viveu 20 anos em Gaza antes de se mudar para Londres em busca de segurança para sua família, nos falou sobre a difícil realidade de quem ainda vive no território em ruínas. O que vemos em Gaza é a destruição contínua. Se a próxima geração sobreviver, ela crescerá em meio a escombros e traumas. Gostaria de acreditar em um acordo de paz daqui a um ano, mas a realidade parece sombria. A reconstrução de Gaza é difícil de dizer. Uma memória triste que guardo é de amigos com quem cresci em Gaza. Eles me contaram que o campo de futebol onde jogávamos foi destruído pelos mísseis israelenses e muitos desses amigos não sobreviveram aos bombardeios.
O Oriente Médio está em um ponto crítico. O papel do Líbano, influenciado pelo Hezbollah, que tem o Irã como aliado, e a posição de Israel são pontos delicados que influenciarão o futuro da região. Com milhões de desabrigados e bombardeios constantes em Gaza, Líbano e Israel, a paz parece distante. A ONU tenta mediar, mas os desafios são gigantescos. O conflito no Líbano remete a um histórico de instabilidade na região. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, continua lançando foguetes contra o norte de Israel, afetando civis tanto no Líbano quanto em Israel. Além disso, o Líbano enfrenta uma grave crise econômica e se aproxima de um colapso total, com milhares de civis deslocados e a infraestrutura em ruínas. Nesta segunda-feira, milhares de iemenitas foram às ruas em solidariedade à Palestina, no aniversário dos ataques do Hamas ao sul de Israel. Com as tensões em alta e o cenário político em constante mudança, o futuro no Oriente Médio permanece incerto. Enquanto a população segue sofrendo, a pergunta que muitos se fazem é: até onde essa escalada de conflito irá e quais serão as consequências para a paz na região? De Londres, Érica Abreu para o Leitura Dinâmica.